Nós temos como tema da live de hoje a crise da igreja, que alinha-se com a agenda globalista. Então é um assunto muito atual e vamos lá. Dentro de alguns minutos nós vamos chamar aqui o senhor Frederico Viotti, que vai entrar ao vivo conosco. Ele é membro do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Então vamos compartilhar, vamos mandar aos amigos. O Instituto Nossa Senhora de Fátima está localizado na cidade de Parnaíba, Piauí. Então toda semana nós buscamos trazer conteúdo católico aqui pelo nosso Instagram. E o tema desta semana, desta live em especial, foi esse, né? A crise da igreja que vai se alinhando com a agenda globalista. Vamos compartilhar a nossa live. Vamos lá, vamos fazer esta mensagem chegar mais longe. Vamos compartilhando. Salve Maria! Salve Maria! O senhor é o senhor Davi? Exatamente, senhor Frederico. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho o som, porque eu não tenho muito costume de entrar no Instagram. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor? Bem também, graças a Deus. Tenho muito prazer em estar aqui na live do Instituto Nossa Senhora de Fátima. Minha voz está saindo bem? Sim, perfeitamente. Está ok aí também o áudio? Está no telefone um pouquinho longe, eu coloquei o telefone aqui na frente, eu estou acostumado a usar o computador, mas eu acho que vai dar certo. Sim, senhor, está perfeito. Então nós estávamos aqui compartilhando o link da nossa live e nós vamos dar início, né? Como é que eu faço para compartilhar aqui no Instituto Plínio Correia de Oliveira? Dá para compartilhar também ou não? Dá para os contatos, tem uma setinha do seu lado direito da tela. Tem uma setinha, tá aqui. Aí aparece, mas eu não vejo aqui Instituto Clínico Correia de Oliveira. Aí Parece vai uma opção de nome aparecendo uma aqui. lista de contatos, né? É só enviar aqui. Vou colocar Instituto aqui. IPCO. É curioso que não aparece para mim o IPCO, Instituto aqui. Bom, então não tem jeito, eu acho que tem como. Mas estamos tendo uma boa audiência e já estamos com um bom público. Então, para dar início, senhor Frederico, queria pedir que o senhor pudesse invocar sobre nós a graça de Deus, a intercessão do Imaculado Coração de Maria, para iniciarmos bem nossa live. Vamos rezar então uma Ave Maria? Podemos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sempre bom começar com uma Ave Maria. Nós estamos numa luta que é uma luta, sobretudo, espiritual. A maior parte das pessoas se esquece disso. Elas acham, no geral, que é uma luta política, é uma luta meramente, às vezes, econômicas. Na melhor das hipóteses, elas tratam da questão moral, questão familiar, etc., mas esquecem que o mundo está sobre uma ação preternatural. Nós estamos vivendo hoje uma época histórica em que o demônio está atacando a civilização como atacou a nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que pedir muito as graças de Deus para poder nos defender e defender a civilização cristã, a Santa Igreja, nessa época histórica. De fato. Então, o nosso tema hoje, para você que está chegando agora na nossa live, é a crise da igreja que alinha-se com a agenda globalista. É um tema meio espinhoso, né, senhor Frederico? É um tema, assim, Sim, que pode gerar um pouco de polêmica, mas esse não é o nosso intuito. Queria iniciar essa live pedindo que o senhor também pudesse se apresentar um pouco do carisma do Instituto Plínio Correia de Oliveira e o trabalho que desenvolvem ao longo de tantos anos de luta católica no nosso Brasil e no mundo também, né? O Instituto Plínio Correia de Oliveira, ele foi criado por discípulos do professor Plínio Correia de Oliveira. O Dr. Plínio, como ele era conhecido, foi um importante líder católico
que desde muito jovem consagrou a sua vida em defender a civilização cristã, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ele fundou a TFP em 1960, faleceu em 1995, depois a TFP foi sequestrada por dissidentes, infelizmente, e os discípulos que quiseram continuar fiéis a essa luta em defesa da civilização cristã se aglutinaram no Instituto Plínio Correia de Oliveira, que tem como objetivo defender a doutrina social, a doutrina católica, na sociedade temporal, mostrar como essas duas esferas, a esfera temporal e a esfera sobrenatural, elas devem se unir, elas não podem ficar separadas. O mundo de hoje foi criando uma mentalidade de que a pessoa é católica dentro dela, ou às vezes dentro da igreja. Depois ela vive no mundo de outra forma, e sobretudo ela aceita que no mundo de hoje prospere e impere a impiedade, aquilo que é contrário ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Instituto faz campanhas públicas, atua nas ruas. Agora nós estamos com uma caravana, nesses dias aqui no interior de São Paulo, com 40 jovens nas ruas, defendendo o Brasil, defendendo a civilização, divulgando obras, rezando o terço publicamente, porque a nossa fé, ela é pública. Nós não temos receio de defender publicamente a doutrina da igreja. Pelo contrário, são rapazes esses que estão nas ruas, que, vencendo todo tipo de respeito humano, vão enfrentar, muitas vezes, ambientes hostis, mas fazem isso por amor à Santa Igreja. Todos voluntários, não é isso? São voluntários, sim, são todos voluntários. Muito bem. Exatamente. Queria só pedir, assim, que o senhor falasse também um pouco da figura do Dr. Plínio, porque o tema de hoje é uma coisa, assim, que ele praticamente profetizou há muito tempo atrás, de uma forma bastante lúcida, bastante sucinta, e que, se formos observar a trajetória de vida dele, suas falas, todas as suas palestras, por onde ele passou e tudo, aquilo que ele falou, casa totalmente com o tema de hoje, né? Queria Exatamente. só fazer o comentário de que, se não me engano, no Instituto Plínio Correia de Oliveira permaneceram os fundadores da TFP, aqueles que fundaram junto com o senhor Dr. Plínio, não foi? Exatamente. As pessoas que fundaram a TFP junto com o senhor Dr. Plínio, elas permaneceram fiéis a esse mesmo, por assim dizer, carisma, essa mesma maneira de atuar. Inclusive os príncipes. Agora faleceu Dom Luís de Orleans e Bragança, o senhor deve ter visto na internet, ele era o chefe da Casa Imperial do Brasil. O pai dele, que era Dom Pedro Henrique, confiou ao Dr. Plínio a educação dos seus dois filhos, Dom Luís, dos seus dois filhos, digamos, mais velhos, ou pelo menos Dom Luís era o primogênito, Dom Bertrand já não era o primogênito, mas era um dos mais velhos. Confiou ao Dr. Plínio a educação deles. E também os príncipes, todos permaneceram na mesma instituição nossa, que é o Instituto Plínio Correia de Oliveira. E isso eu estava comentando sobre a questão profética, digamos, do Dr. Plínio. Na TFP, no Instituto, nós usamos essa palavra no sentido que é usada pela Igreja em relação ao Novo Testamento. A profecia oficial, ela terminou com a morte do último dos apóstolos. Aí não há mais a profecia na Igreja, mas há o carisma profético, que não é aquele que vê propriamente o futuro, mas é aquele que discerne na história o caminho de Deus na história, para onde a história está indo em função dessa visão maior que é a teologia da história. Então, o Dr. Plínio, desde muito jovem, foi discernindo esses rumos que a história estava tomando, apontando para onde esse movimento de descristianização da sociedade ia levar os homens. E ele consagrou sua vida a lutar contra esse movimento, que ele chamou de revolução. Era a revolução gnóstica e igualitária que varria o mundo, fazia uma nova religião, uma religião igualitária que queria tirar da terra a imagem de Deus. Uma imagem multicolorida. Deus, quando criou os homens, fez eles a sua imagem e semelhança. E os homens foram, por causa da virtude, destilando uma cultura, uma civilização, uma maneira de ser, cada um dos lugares adaptados às personalidades, também a geografia, aquilo que existe. Por exemplo, a pessoa que viaja pela Europa vê muito isso, a Itália com comidas típicas, roupas típicas, músicas típicas, a Alemanha, a Inglaterra, a França. O que faz a revolução? Ela vai quebrando tudo isso, ela vai massificando, ela vai retirando essas cores, transformando o mundo em algo monocromático. Um mundo globalizado, por assim dizer, que é o contrário dessa
multifacetada realidade que no seu conjunto espelha Deus. São Tomás, comentando aquela frase do Gênesis, que Deus, quando viu cada uma das coisas, viu que elas eram boas, mas que o conjunto era ótimo, ele explica exatamente isso, que Deus criou os homens desiguais e distintos, porque ele não poderia criar um único ser que refletisse todas as suas perfeições, porque esse ser seria um outro Deus. Era preciso criar uma multidão de seres desiguais e distintos para que no seu conjunto eles refletissem a Deus. O que quer essa revolução gnóstica e igualitária? Que é retirar essa variedade que existe dos milhares de traços que refletem em cada um deles um pequeno aspecto de Deus. E com isso quebrar a imagem de Deus da criação. Então o nosso papel, inclusive, nesse aspecto, é agir contra essa massificação, contra essa globalização, no mau sentido da palavra. Eu gosto de usar a palavra República Universal, que vai retirando da Terra o reflexo de Deus. Se tiver muito abstrato, eu gostaria que me corrigisse também, que comentasse. Sim, você que nos acompanha aqui pela nossa live, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade dentro do nosso tema, que é a crise da igreja e seu alinhamento com a agenda globalista, é só colocar aí nos nossos comentários que nós vamos acompanhando. Mas acho que ficou muito claro e assim muito forte a resposta, viu, senhor Frederico? Realmente porque nós vamos isso, entrando no tema também da live, que é a questão da globalização. Eu já estou pegando o tema para mostrar como ele se insere de forma muito importante, muito central, na crise que nós estamos vivendo hoje no mundo, e que é o projeto do demônio para a sociedade do futuro. Exatamente. Às vezes eu sempre dou o exemplo da revolução como o corte de uma árvore frondosa, né? Então, se você corta a árvore pela raiz e tenta replantar ela de novo, se é uma árvore de muitos anos, que já produziu muito, dificilmente você vai obter um bom resultado, né? A revolução é mais ou menos isso, né? Você quer virar a árvore de ponta cabeça, quer reinventar a árvore, e isso foge completamente a natureza dela. Então, uma das coisas que mais deixa o católico, o bom católico hoje abismado, é como essas coisas vão se tornando naturais e vão adentrando assim, todos os meios da igreja, né? Os seminários, as ordens religiosas, o pensamento daqueles cristãos que se dizem os pensadores contemporâneos católicos, né? E chegam até nos escritos papais, às vezes, né? Então, hoje em dia, nós nos deparamos aí com a encíclica Fratelli Tutti. Eu queria, por exemplo, perguntar ao senhor, né? Quais as controvérsias que essa encíclica traz e que se chocam nesse cenário do globalismo, como é que ela carrega esse peso do globalismo e vai infiltrando assim na igreja com uma linguagem muito bonita, muito sedosa, muito vistosa, mas danosa, de certa forma, para os bons católicos, né? Claro. Quanto tempo nós temos? Olha, geralmente a live tem aí uns 40 minutos, 50 minutos, mas se encerrar e o público gostar, nós podemos continuar dependendo aí. Sim. A encíclica Fratelli Tutti, ela é muito grave. Nós, como católicos, sofremos muito ao ver a situação de crise em que está a Santa Igreja. Agora, antes de nós entrarmos na Fratelli Tutti, eu gostaria, eu estava falando, porque eu acho importante as pessoas que estão vendo, para elas terem uma certa orientação em relação ao que está se passando no mundo. Eu faço muita divulgação do livro do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que é o livro Revolução e Contra-Revolução. Eu estava comentando exatamente isso, sobre essa visão que o Dr. Plínio tinha. Em 1960, ele escreveu esse livro, dizendo para onde as coisas estavam indo. E tudo aquilo que ele disse está acontecendo. Está acontecendo, e ele previu com muitos anos de antecedência. Por que eu digo isso? Porque nós vamos entrar agora na questão da crise da igreja, da globalização, da República Universal, e a maneira da pessoa entender bem aquilo que se passa. Evidentemente, numa live de 40 minutos, nós não temos muito tempo para explicar todos os conceitos. Então, eu gostaria que as pessoas
O Diga. senhor pode também, ao longo da live, indicar os vídeos do canal, né, do Instituto, que citam, certo? Fique à vontade também Muito obrigado. para indicar. Sobre isso, no canal do Instituto no YouTube, nós temos também o canal no Instagram, mas eu acho que no Instagram não tem isso. No YouTube, nós temos a descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, em todos eles, pelo menos naqueles que eu apareço, aparece na descrição para download gratuito o livro Revolução e Contra-Revolução. Então, se você que está nos vendo aqui nesta live quiser ler esse livro, ele está disponível gratuitamente no canal do Instituto no YouTube. Basta colocar no YouTube, no mecanismo de busca, IPCO, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, entrar numa das lives em que eu estou lá gravando. Na descrição desta live vai aparecer o link para download gratuito desse livro. Ele vai ajudar muito a entender essa situação que nós vamos tratar agora. E a necessidade de nós mantermos imaculada a nossa fé, a nossa confiança irrestrita na vitória de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, no meio de todas as turbulências. Quando Nosso Senhor estava, eu não me lembro mais em qual daqueles mares ou lagos, e começou uma grande turbulência, os discípulos foram acordar Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nosso Senhor acalmou as águas. É um pouco a situação que nós estamos. A igreja hoje está num mar muito agitado, o mar do mundo e um mar muitas vezes interno dentro dela. Há pessoas dentro da igreja hoje que trabalham contra a Igreja Católica, que querem destruir a Santa Igreja. Mas Nosso Senhor tem o controle da situação. Em determinado momento, ele vai intervir, como ele interviu naquela ocasião. Nós temos que ter a confiança inabalável nisso. Isso eu estou dizendo como uma introdução para nós entrarmos na questão da crise da Santa Igreja. A encíclica Fratelli Tutti, eu tenho inclusive um resumo de toda a encíclica. Ela foi publicada em 3 de outubro de 2020, há 2 anos atrás. É uma encíclica muito, muito grave, muito triste para um católico que, como nós, entende a situação do processo revolucionário, aqueles que têm a oportunidade de entender para onde as coisas estão indo. Eles percebem que essa encíclica, ela não faz aquilo que as encíclicas costumam fazer. As encíclicas costumam combater os erros do tempo. Essa encíclica, pelo contrário, ela reafirma os erros do tempo. E ela mesma se coloca aqui como uma sugestão, como opinativa. Ela não é propriamente parte do magistério infalível da Santa Igreja, ela é parte de um magistério ordinário, sujeito a erros, e que não invoca, portanto, o carisma da infalibilidade. Isso está, inclusive, na introdução dela, em que ela mesma diz isso. Isso aqui é uma coisa opinativa, uma opinião que o Papa Francisco resolveu dar sobre a matéria. Se nós pudéssemos resumir essa encíclica numa música, eu acho que a maior parte das pessoas conheceriam essa música. Ela se chamaria Imagine, de John Lennon. Não sei se você conhece, se o senhor conhece, senhor Davi, mas John Lennon escreveu uma música que era o início do que o Dr. Plínio chamava de Quarta Revolução. A Quarta Revolução, depois das 3 primeiras, a primeira revolução que o Dr. Plínio descreve nesse livro, Revolução e Contra-Revolução, foi o protestantismo. A igualdade do homem em relação ao clero. Queria-se acabar com a hierarquia do clero e também em relação à castidade, era preciso acabar com o celibato. A segunda revolução foi a Revolução Francesa, a igualdade política. A terceira revolução é a igualdade econômica, que é o comunismo. Agora, nós entraríamos numa revolução hippie. É uma revolução muito mais estruturalista dentro do homem, ecologista. É uma revolução que quer acabar com a distinção que existe do homem para a natureza e da hierarquia dentro do próprio homem, da inteligência que governa a vontade, que governa a sensibilidade, quer que o homem seja espontâneo. Bom, naquela época surgiu o movimento hippie, surgiu uma revolução na Sorbonne que vinha com a frase: é proibido proibir. É uma grande contradição, né? É proibido proibir. Mas a Sorbonne era assim. Debaixo do paralelepípedo está a praia. Era aquilo que eles diziam em 68. Era o lançamento dessa revolução. Depois também o Woodstock foi mais ou menos junto. E John Lennon veio com aquela música, Imagine. Então imagine o mundo, que era o mundo da fraternidade. Depois da liberdade da Revolução Francesa, da igualdade do comunismo, agora era preciso dar a nota da fraternidade. E John Lennon veio com a música Imagine o mundo onde não exista guerra, onde não exista fronteira, onde não exista nada por que matar ou viver, onde não exista religião,
não existe um céu acima ou um inferno abaixo, onde tudo é igual. Essa era a música que John Lennon ia soltando e fez muito sucesso naquela época. Bom, Fratelli Tutti, se nós pudéssemos resumir numa música, essa música seria a Imagine. Eu vou pegar apenas alguns trechos. Vejam bem isso que diz o Papa Francisco aqui, onde é que ele se inspirou para escrever a Fratelli Tutti. Senti-me especialmente estimulado pelo grande imã Ahmad Al-Tayeb, com quem me encontrei em Abu Dhabi, para lembrar que Deus criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a viver entre si como irmãos. Sonhemos como uma única humanidade. Imagine é o sonho, é o dream, é o sonho que tinha. Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza de sua fé ou de suas convicções, cada qual com a sua própria voz, mas todos irmãos. Não é todos diante de um mesmo pastor, não é todos diante de uma mesma igreja, é todos, cada um, com a sua própria voz, com a sua própria fé, a riqueza da sua própria fé. Ao contrário de uma igreja que chama todos os homens a se unirem, como está no mandamento de Deus, no mandato que Deus deu aos discípulos, e de evangelizar o mundo inteiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto, convertendo-os à fé que Nosso Senhor trazia. Nosso Senhor não precisava ter vindo ao mundo, já havia uma religião, seu objetivo era respeitar todas as religiões, já havia as religiões, ele veio trazer a boa nova, que era confirmar as pessoas do que havia já no Antigo Testamento de verdadeiro e levá-los à verdadeira igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, aqui nós temos um Papa que diz que ele se inspirou... Pois não, desculpe. Só queria Pode me interromper à vontade. fazer um adendo de que você que está nos acompanhando agora nessa live, muita atenção. O que nós estamos comentando aqui, por favor, não é uma crítica maldosa ao Papa Francisco, não é uma afronta à hierarquia da igreja, é uma análise sincera, justa e com reta intenção de que você, bom católico, você que busca viver de fato a sã doutrina da igreja, mantenha sempre o cuidado com as influências e com a revolução tendenciosa, né, senhor Frederico? Que certos escritos pós-conciliares, atuais, contemporâneos agora dos nossos dias, influenciam na vida da igreja e nos conduzem a esse caos, a essa instabilidade que nós sofremos. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos dialogando e comentando fatos verídicos, estão às claras, qualquer um pode ver, qualquer bom católico com reta intenção pode enxergar isso, né? Então, você que está nos acompanhando agora, compartilhe com quem você conhece, que tenha interesse em saber sobre a crise da igreja em alinhamento com a agenda globalista. Muito bem, senhor Frederico. Eu acho muito boa a parte que o senhor fez. Aliás, sempre que o senhor quiser, pode me interromper à vontade. Eu acho que isso dá muito mais dinâmica, inclusive, à live. Nós somos católicos apostólicos romanos, nossa alma é devota do Santo Padre, a mais não poder, da infalibilidade da igreja, da infalibilidade papal, mas é preciso a pessoa não cair em dois erros que às vezes existem. Tornar infalível absolutamente tudo ou querer cair na contestação em relação à Santa Igreja. No fundo, combater a igreja e tomar uma posição de ruptura. São dois erros que hoje em dia são muito frequentes. Nós temos que seguir a doutrina da igreja como ensinada no seu magistério de 2000 anos. Essa doutrina, ela é infalível. Agora, acontece que a igreja mesmo definiu que o Papa não é infalível em tudo. Em algumas situações, infelizmente, nós temos visto posições muito graves e um católico precisa saber defender a sua fé de forma respeitosa, mas de forma firme. Depois eu vou ler aqui um trecho da Resistência, que foi um manifesto que o Dr. Plínio escreveu em relação à abertura da Santa Sé aos regimes comunistas, que na década de 70 começou todo um movimento de abertura ao comunismo. O Dr. Plínio expressa, naquele momento, todo o seu amor à Santa Igreja, ao mesmo tempo em que ele se inspira, melhor dizendo, em São Paulo, quando resistiu face a São Pedro. A própria igreja nos ensina a posição que um católico deve ter numa situação como essa.
E foi o Papa Paulo VI, foi o próprio Papa Paulo VI que disse que a fumaça de Satanás penetrou no templo de Deus e que a igreja passava por um misterioso processo de autodemolição. Autodemolição não é a pessoa que está demolindo por fora, são aqueles que estão demolindo por dentro. Isso que é o mais triste. Então nós temos aqui uma encíclica que fala de Abu Dhabi, que fala de um imã que inspirou para escrever uma encíclica sobre a fraternidade universal. Fratelli tutti, a tradução do italiano, todos irmãos. Mas, ao mesmo tempo, é a questão da fraternidade. Então, continua. Depois ele diz outras pessoas que inspiraram, além de São Francisco de Assis, Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi e muitos outros. Esses são os inspiradores da Fratelli Tutti. Bom, ele já começa, logo no ponto 10, na Fratelli Tutti, já aparece assim, as sombras do mundo fechado. O objetivo da Fratelli Tutti é justificar o caminho do mundo por uma governança mundial que consiga, através de mecanismos do direito internacional, impor aos países uma série de regras que passem por cima da sua soberania e, ao mesmo tempo, permitam essa fusão de um mundo cada vez mais sem fronteiras. Então, há várias passagens em que o Papa Francisco fala sobre isso. Então, primeiro, logo no começo, as sombras do mundo fechado, porque depois da pandemia, ele diz que durante a pandemia o mundo começou a procurar soluções em conjunto. Depois, a pandemia foi diminuindo e ficou evidente também naquele momento que faltava algo além daquilo que estava sendo feito. As vacinas não chegavam a todo mundo, etc. Precisava de uma coisa que colocasse as pessoas mais unidas. Então, durante décadas, parecia que o mundo tinha aprendido com as guerras e fracassos, ia caminhando para várias formas de integração. Por exemplo, a Europa Unida. Então, aqui vem a defesa da Europa Unida. Esse é um ponto muito importante que eu acho que nós aqui deveríamos analisar com um certo cuidado. A Europa já foi unida. Há um modelo de união da Europa que foi dado por dois homens. Um do ponto de vista espiritual e outro do ponto de vista da sociedade temporal. Esses dois homens fundaram a civilização cristã na Europa, por assim dizer. E um foi São Bento, do ponto de vista espiritual, outro foi Carlos Magno. Agora, o que eles faziam? Eles criavam um império, um sacro império. O que era o sacro império? Era a união do temporal com o espiritual, respeitando as distinções, as desigualdades de cada povo. Então, quanto mais os homens tinham uma única fé, mais a diversidade das potências de cada um, de cada pessoa, de cada família, de cada cidade, de cada região, se diferenciavam de outras. Então, a Europa era um continente com uma fé e com centenas e centenas de expressões culturais diferentes. Havia um filósofo, cientista político, sociólogo, que era agora me escapa o nome dele. Ele dizia que a França era um país com uma religião e 400 tipos de queijo. Acho que era Tocqueville. E os Estados Unidos, ele tinha ido para os Estados Unidos, era um país com 400 religiões e um tipo de queijo, que era o cheddar. Por que isso? Porque a Igreja Católica inspirava essa diversidade dos costumes. A fé unida com o Estado naquele momento produziu uma Europa multicolorida. O que quer hoje o projeto da Comunidade Europeia, o projeto da ONU, por assim dizer? Ele quer fazer exatamente o contrário. Ele quer fazer uma união da Europa em torno de uma república universal, em que cada um mantenha a sua fé e cada vez mais os homens sejam iguais. Cada vez haja menos distinções entre os povos, cada vez haja menos fronteiras. Ao invés de um sacro império que dava unidade a todos aqueles povos, nós estamos vendo exatamente o contrário, uma imposição de uma massificação que vai retirando esse espelho de Deus que se via naquela multifacetada sociedade europeia. Aquele mundo cheio de cores era um mundo que refletia Deus. Senhor Frederico, a gente observa isso nas estratégias da ONU, né? Nós temos aí a Agenda 2030 da ONU, e em cada país a ONU vai desenvolvendo mecanismos diferentes, né? Aqui no Brasil, eles ainda continuam pregando muito a fome do Brasil. Então, uma das maiores potências da ONU aqui hoje é o UNICEF. E as iniciativas do UNICEF
elas são mais trabalhadas nos municípios. Então, para você que não conhece o mecanismo da Unicef, você que nos acompanha, eles vão dando supostas técnicas, mecanismos, para que o município possa progredir economicamente, humanamente. Só que dentro desses mecanismos tem uma linha de pensamento, tem uma ideologia. Então, tem a formação humana para crianças e adolescentes. Então, já é um modo de formar futuros cidadãos, sob uma bandeira, um pensamento, uma ideologia. E assim vai indo, né? Então, essa Agenda 2030 da ONU, ela é que nem a meta da Dilma, né? Quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Não tem expectativa de fim, porque eles querem isso que o senhor Frederico acabou de nos relatar, né? Eles querem essa universalidade igualitária, sem arestas, sem diferenças, todo mundo igual. É uma massificação. E ninguém pode ter liberdade, né? Todo mundo livre para ser preso sob um pensamento único, né? Exatamente, é o que está acontecendo no mundo. Bom, então, depois, hoje um projeto com grandes objetivos para o desenvolvimento de toda a humanidade soa como um delírio, quer dizer que é aquilo que ele quer. Ele quer lançar um sonho, né? Aumentam as distâncias entre nós, e a dura e lenta marcha rumo a um mundo unido e mais justo sofre um novo e drástico revés. Nós somos favoráveis a, por assim dizer, o Sacro Império, mas não é isso que está aqui, infelizmente, é exatamente o contrário. Depois vem a questão da ecologia. Quando falamos em cuidar da casa comum, que é o planeta, fazemos apelo àquele mínimo de consciência universal e de preocupação pelo cuidado mútuo que ainda possa existir nas pessoas. Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais no consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. Oxalá não seja inútil tanto sofrimento que veio da pandemia, mas tenhamos dado um salto para uma nova forma de viver e descobramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros para que a humanidade renasça com todos os rostos, todas as mãos, todas as vozes, livre das fronteiras que criamos. Aqui vem novamente a mesma questão, um mundo sem fronteiras. Depois, a governança mundial. Além das várias ações indispensáveis, os Estados não podem incrementar por conta própria soluções adequadas, porque as consequências das opções de cada um recaem inevitavelmente sobre toda a comunidade internacional. Assim, as respostas só poderão ser fruto de um trabalho comum, gerando uma legislação, governança global para as migrações. Precisamos de um ordenamento jurídico, político e econômico mundial que incremente e guie a colaboração internacional para o desenvolvimento solidário de todos os povos, ou seja, uma lei que passe por cima das leis locais. Isso tudo está na Fratelli Tutti. É o Santo Padre, infelizmente, chancelando a agenda da ONU. E depois ele vai tratar da Carta da ONU. Necessário fazer crescer não só uma espiritualidade da fraternidade, mas também, ao mesmo tempo, uma organização mundial mais eficiente para ajudar a resolver os problemas prementes dos abandonados que sofrem e morrem nos países pobres. Bom, ele vem como um novo conceito, que é um conceito de que o direito de propriedade dos países agora passa por uma comunidade internacional. Mais para frente ele vai começar a desenvolver essa outra tese. Não é só a função social da propriedade dentro do Estado. Digamos, o Estado tem o direito de desapropriar alguma coisa, etc., para fazer um bem social. Aqui já é uma comunidade internacional que pode precisar de algo que uns têm e outros não têm. Então, a água que está faltando num lugar, outros têm em abundância. É preciso retirar e começar a dividir isso melhor. A floresta amazônica. Exatamente. Sobre a ONU, a Carta das Nações Unidas, verdadeira norma jurídica fundamental. Aqui ele faz um elogio dizendo que é uma norma jurídica fundamental. Não é a Bíblia, não é a Sagrada Escritura, não é o magistério, não é a tradição da Igreja. Carta das Nações Unidas, verdadeira norma jurídica fundamental. E é necessário evitar que essa organização seja deslegitimada, que a ONU está num completo fracasso, né? Mas, enfim, tudo indica que eles querem lançar uma coisa muito mais forte do que a ONU. Essa Fratelli Tutti vem na linha de querer lançar algo muito mais radical do que era a ONU. A ONU, ela já era um passo rumo à República Universal. Desde 1648,
quando houve o tratado que chama... Bom, hoje eu estou com a cabeça um pouco perdida, mas em 1648 foi assinado um tratado que vai voltar da minha cabeça daqui a pouquinho, que começou a criar os estados soberanos. Deixa eu colocar aqui na internet, tratado 1648. Paz de Westfália. Bom, a Paz de Westfália é, por assim dizer, o nascimento dos estados modernos. Ele começou uma espécie de direito internacional, mas era um direito internacional. A ONU começou a fazer uma espécie de ensaio de um direito supranacional. Só que ela ficou ainda no meio termo. Ela é uma organização das Nações Unidas. Agora, tudo leva a crer que se quer dar um passo além da ONU. Se quer fazer uma organização muito mais forte, que tenha normas de governança internacional. Então, a Fratelli Tutti já vem na linha de dizer que é preciso dar um passo além. A ONU é muito boa, é preciso fortalecer, na linha dela ter cada vez mais força supranacional. Bom, assim como é inaceitável que uma pessoa tenha menos direitos pelo simples fato de ser mulher, de igual modo é inaceitável que o local de nascimento ou de residência determine, por si, menores oportunidades de vida digna e de desenvolvimento. Ou seja, se a pessoa nasce no, não sei em que país da África, muito pobre, uma Etiópia, algo assim, não faz sentido, é injusto que ela não tenha as mesmas oportunidades de alguém que nasceu, não sei, na Suécia, na França, nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, o que é uma completa utopia, mas na linha de lançar a bandeira da radicalidade para um mundo sem fronteiras e onde o direito internacional passe por cima, inclusive, dos direitos locais dos países, para que se possa fazer uma distribuição mais equânime dos bens, vai muito nessa linha. Um subtítulo: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Essa trilogia, ela tem uma interpretação católica, ela pode ter, o católico tem a verdadeira liberdade, mas a liberdade da Revolução Francesa não era a liberdade católica, era a liberdade para fazer o mal, era a libertinagem. A igualdade da Revolução Francesa não era a igualdade de que todos são filhos de Deus, mas era o igualitarismo que queria retirar dos homens a imagem de Deus. A fraternidade da Revolução Francesa não é a caridade que envolve todos os homens, mas, pelo contrário, é a consequência de um mundo libertário e igualitário, que deve viver em harmonia, inclusive com a natureza. Era para onde ia a trilogia revolucionária da Revolução Francesa. E aqui, ao invés de combater a trilogia revolucionária, Papa Francisco absorve a trilogia como se fosse algo católico. Então, a fraternidade tem algo de positivo a oferecer à liberdade e à igualdade. Os sonhos de liberdade, igualdade e fraternidade podem permanecer no nível de meras formalidades, porque não são efetivamente para todos. Então, ele aqui está dizendo que é preciso que seja efetivamente. Palavras como liberdade, democracia ou fraternidade esvaziam-se de sentido. Na realidade, enquanto o nosso sistema econômico-social ainda produzir uma só vítima, que seja, e enquanto houver uma pessoa descartada, não poderá haver a festa da fraternidade universal. Essa palavra fraternidade universal, infelizmente, é uma palavra muito usada por aqueles que combatem a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. São os que gostam de fazer filantropia e não caridade, porque a filantropia é igualitária. A caridade faz com que alguém que tenha mais dê algo a quem tem menos. É fruto do amor de Deus. Então vale ressaltar que essa fraternidade universal é muito pregada pelos maçons. Você que está nos acompanhando aqui, que esta live não caia, né? Que o Instagram não nos derrube, mas, de fato, a universalidade fraternal de um mundo maravilhoso e filantrópico é pregado pelos maçons, que são, obviamente, anticatólicos, né? Queria só ressaltar, Sr. Frederico, quem está nos acompanhando pode pensar: meu Deus, mas e o Papa Francisco escreveu tudo isso a punho? Esse documento foi fruto da cabeça e do coração dele, tanto assim. É bom deixar claro que quando uma encíclica vai ser produzida, o Santo Padre conta com um grupo de teólogos, com um grupo de pessoas que vão auxiliar ele na produção
daquele conteúdo, daquele documento. Mas o questionamento que vem, pelo menos à minha cabeça, é: que grupo foi esse? Que grupo, que qualidade de pessoas foram reunidas em uma sala para gerar um documento como esse? Então, é uma coisa assim assustadora, porque não dá para a gente conceber que tenha saído tudo de fato da mente, do coração do Papa Francisco. Mas se está lá a chancela dele, o nome dele, que assume o documento, isso pesa, né? E isso Claro. complica muito a nossa situação. Pode prosseguir, seu Mas Frederico. é uma situação de confiança. Nós vamos voltar aqui a isso ainda, nós vamos tratar disso. Eu só vou terminar sobre a propriedade privada. Vejam o que diz aqui no número 124 da encíclica. Hoje requer-se que a convicção do destino comum dos bens da terra se aplique também aos países, aos seus territórios e aos seus recursos. A destinação comum tem que se aplicar não só à propriedade da pessoa, mas aos países, aquilo que é dos países. Se o olharmos não só a partir da legitimidade da propriedade privada e dos direitos dos cidadãos de uma determinada nação, mas também a partir do primeiro princípio do destino comum dos bens, então podemos dizer que cada país é também do estrangeiro, já que os bens de um território não devem ser negados a uma pessoa necessitada que provenha de outro lugar. Então nós temos aqui o destino universal dos países, dos bens dos países também. Eu quis pegar essas passagens, essas são algumas das inúmeras passagens da encíclica. Bom, tem dezenas de páginas, eu não me lembro mais, mas isso daqui são alguns dos pontos da encíclica que era importante nós aqui vermos. Eu não sei se está transmitindo bem ainda, alguém me falou que está havendo um problema na transmissão. Está funcionando a transmissão ainda, senhor Davi? Comigo está chegando normal aqui o sinal. Então tá bem. O fato, então, da encíclica, eu acho que vai muito nessa linha. O tema da live é sobre a questão dessa República Universal, que alguns chamam de globalização. Globalização porque vai quebrando todas as fronteiras. Hoje nós temos visto que a Santa Igreja, que era, por assim dizer, o ponto central da defesa contra a República Universal, não a Santa Igreja enquanto corpo místico de Cristo, mas enquanto documentos que saem de seus membros, não é só do Papa, é de bispos, de cardeais, de padres. Você chega numa paróquia aqui, o padre pede para abraçar a árvore, porque a árvore tem a alma dela, tem a vida, e a vida vale tudo. Curiosamente, agora que falam que a vida da árvore vale tanto assim, a vida dos bebês não vale nada, não? É mais ou menos é uma das contradições do mundo de hoje. Quanto mais vale a vida da árvore, dos cachorrinhos, etc., menos vale a dos bebês que são mortos no ventre materno. Mas as pessoas chegam numa igreja, numa paróquia, e muitas vezes ouve a mesma coisa. Nós temos agora que acabar com as fronteiras, com as distinções, caminhar para um mundo cada vez mais igual. E a pessoa não vai percebendo, ela acaba não se dando conta que ela vai quebrando tudo aquilo que nasceu do sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse mundo igualitário que eles estão trazendo, sem fronteiras, sem países, sem, no fundo, os direitos individuais, a dignidade humana verdadeira, ela, no fundo, vai transformando os homens numa massa que não tem mais em si aquele reflexo das perfeições que Deus colocou nela. O igualitarismo vai acabando com isso. Eu queria só perguntar para o senhor, se não for muito sarcasmo, como é que fica a vocação das nações? Porque nós sabemos que a Divina Providência ela se encarregou muito bem de que cada país, cada povo veio ao mundo com uma missão, né? O nascimento de Portugal não foi à toa, né? Nosso Senhor cuidou de cada detalhe. O nascimento do Brasil não foi à toa. Nós sabemos que, como reza a tradição, cada país tem seu anjo da guarda, né? Daqui a pouco, quando essa república chegar, os anjos vão ficar desempregados, né? Porque não tem como, é uma coisa muito, muito ilógica. A naturalidade da formação das sociedades, falando agora mais sério, é uma coisa muito orgânica, né? O nascimento de uma cidade do interior daqui do Piauí, por exemplo, né? Falando mais da nossa realidade. É uma coisa tão familiar, tão bonita. Não é um aglomerado de pessoas
que surgiu do nada, que veio do nada, não. Tem uma história familiar, são núcleos familiares, então, que foram gerando povoados, que foram gerando comunidades. E essas comunidades sempre em volta da matriz. Isso é uma coisa muito bonita, né, da tradição nordestina. Sempre que uma cidade nascia, antigamente, era em torno da igreja, daquela pracinha onde as famílias se reuniam para celebrar as novenas, para celebrar a tradição da igreja. Então, quando nós falamos desta agenda globalista, é de fato uma utopia, né? E uma utopia macabra, porque é desfigurar o mundo, não o mundo como nós queremos, mas o mundo como ele é. O mundo como Deus também o fez, o pensou, a partir da família, né? Que é o centro de tudo. Então, nós já vamos aí num tempo meio avançado, mas surgiu a seguinte pergunta aqui. Deixa eu fazer o seguinte, antes de irmos para essa pergunta, eu poderia só ler um trecho da Resistência, do Manifesto da Resistência, do Dr. Plínio? Sim, senhor. Deixa eu ver se eu encontro agora onde é que eu coloquei isso. Está aqui. E depois eu queria pedir que o senhor comentasse a postura do contra-revolucionário. Eu acho que é uma pérola maravilhosa a história do tapete. Queria que o senhor comentasse o que é o tapete, para quem está nos acompanhando, tapete da opinião pública. Do contra-revolucionário. Em 74, o Dr. Plínio Correia de Oliveira publicou na Folha de São Paulo um manifesto com o título A Política de Distensão do Vaticano com os Governos Comunistas, para a TFP omitir-se ou resistir. Porque se nós somos católicos anticomunistas, como é que fica se a Santa Sé começa a retirar da luta os católicos em relação ao comunismo? Em 74 começou essa abertura. A Igreja parou de atacar o comunismo, já desde o concílio, quase 10 anos antes, ela já não tinha condenado o comunismo. Um dos pontos do concílio era a condenação do comunismo. Vários bispos pediram, mas não foi feito. E a Igreja então silenciou. Aí, depois da década de 70, começou a aproximação. Então, o Dr. Plínio se levantou o problema. Como é que fica um católico anticomunista? É a mesma situação nossa, como é que fica um católico contra a República Universal, se agora a Igreja parece que está puxando o mundo para a República Universal? Então, o Dr. Plínio faz toda uma explicação do que estava acontecendo e, em determinado momento, diz o seguinte: de joelhos, fitando com veneração a figura de sua santidade, o Papa Paulo VI, nós lhe manifestamos toda a nossa fidelidade. Neste ato filial, dizemos ao pastor dos pastores: nossa alma é vossa, nossa vida é vossa. Mandai-nos o que quiserdes. Só não nos mandeis que cruzemos os braços diante do lobo vermelho que investe. A isto nossa consciência se opõe. Vejam que isso é um ponto importante. Há pessoas que atacam, às vezes, a posição, por exemplo, de Francisco I, dos bispos, etc., e não demonstram esse amor pela Igreja. Eles atacam, mas eles não crescem, eles não acrescentam nada. Eles não fazem com que a pessoa tenha amor à Igreja. Pelo contrário, eles fazem com que a pessoa tenha revolta. Dr. Plínio é exatamente o contrário. Nossa alma é vossa. Nossa admiração é a vós. Sim, Santo Padre, continuamos. São Pedro nos ensina que é necessário obedecer a Deus antes que aos homens. Sou assistido pelo Espírito Santo e até confortado, nas condições definidas pelo Vaticano I, pelo privilégio da infalibilidade. O que não impede que, em certas matérias ou circunstâncias, a fraqueza a que estão sujeitos todos os homens possa influenciar e até determinar vossa atuação. Uma dessas é, talvez por excelência, a diplomacia. E aqui se situa a vossa política de distensão com os governos comunistas. Nós poderíamos dizer de distensão em relação à ONU, à República Universal. Aí o que fazer? As laudas da presente declaração seriam insuficientes para conter o elenco de todos os padres da Igreja, doutores, moralistas e canonistas, muitos deles elevados à honra dos altares, que afirmam a legitimidade da resistência. Uma resistência que não é separação, não é revolta, não é acrimônia, não é irreverência. Pelo contrário, é fidelidade, é união, é amor, é submissão. Resistência é a palavra que escolhemos de propósito, pois ela é empregada nos Atos dos Apóstolos pelo próprio Espírito Santo, para caracterizar a atitude de São Paulo.
tendo o primeiro Papa, São Pedro, tomado medidas disciplinares referentes à permanência no culto católico de práticas remanescentes da antiga sinagoga, São Paulo viu nisto um grave fator de confusão doutrinária e de prejuízo para os fiéis. Levantou-se então e resistiu em face a São Pedro. Está na Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Este não viu no lance fogoso e inesperado dos apóstolos da gentes um ato de rebeldia, mas de união e amor fraterno, e sabendo bem no que era infalível e no que não era, cedeu ante os argumentos de São Paulo. Os santos são modelos dos católicos, no sentido em que São Paulo resistiu, nosso estado é de resistência. Aqui se vê muito o amor de Dr. Plínio pelo papado, pela Santa Igreja, ao mesmo tempo que nenhum tipo de condescendência com essa mentalidade nova que vai entrando na igreja. Se nós queremos ser fiéis à Santa Igreja, nós temos que, nesse momento, saber manter essa posição de amor filial e, ao mesmo tempo, de distância das mudanças que atacam a fé que nós recebemos no batismo. Desculpe, me parecer muito importante para dar esse fecho sobre esse ponto da resistência. Com certeza. E também está disponível na internet o texto completo, não é? Basta procurar com esse título que eu acabei de ler, que se encontra com facilidade. Está no site do Instituto, no canal do Instituto nós temos vários vídeos sobre a resistência. Então o título é A Política de Distensão do Vaticano com os Governos Comunistas. Para a TFP, : omitir-se, interrogação, ou resistir, interrogação. Colocando parte desse título deve aparecer. Folha de São Paulo, 10 de abril de 74. Foi um manifesto público publicado na Folha de São Paulo. Mas o senhor disse que tinha uma pergunta para fazer. Isso, nós já estamos há quase 1 hora de live. Exatamente. Mas antes de entrar, eu queria que rapidinho só o senhor comentasse a postura do contra-revolucionário. E do que é o tapete na postura do contra-revolucionário. Se eu entendi bem, o senhor está falando de um exemplo que o Dr. Plínio deu, se eu não me engano, ao Boris Casoy. Boris Casoy é um jornalista do SBT que foi fazer uma entrevista ao Dr. Plínio sobre o papel da TFP. Mas, Dr. Plínio, a TFP não é maioria, ela não consegue fazer com que o Brasil mude. É uma minoria. Hoje os católicos são minorias, os contra-revolucionários são uma minoria dentro da minoria, evidentemente. Aí o Dr. Plínio apontou para o tapete. Está vendo aqui o tapete? Eu falei, sim, eu estou vendo. Bom, o que eu faço aqui é pisar nessa parte do tapete. Se eu não tiro o pé, o que acontece se as pessoas estão pisando ou estão puxando do outro lado? Aí o Boris Casoy parou assim e percebeu que esse era o papel que a TFP tinha. Ela segurava o tapete da opinião pública. Porque se alguém segura o tapete com muita força, só tem 2 soluções. Ou o tapete não anda, ou o tapete rasga. E o tapete rasgar é, no fundo, o momento da intervenção de Deus na história. É o momento em que as pessoas percebem que há uma tal divisão, em que aquele processo que caminhava o mundo para o caos da República Universal, para o caos do igualitarismo cada vez mais satânico, esse mundo foi rasgado por uma parte de pessoas que disseram não. Esse é o momento da intervenção de Nossa Senhora. Nossa Senhora em Fátima, aliás, em 1917, há 105 anos atrás, 13 de maio, ela apareceu a 3 pastorzinhos. E numa aparição seguinte, ou 2 seguintes, não sei se foi em agosto, ela comentou exatamente de que viria um grande castigo pelo mundo, que nações inteiras desapareceriam do mapa. A igreja sofreria, os bons seriam perseguidos, mas por fim, o meu imaculado coração triunfará. Foi o que disse Nossa Senhora. Nós temos a certeza inabalável desse triunfo. Seja qual for o caos em que nós estejamos, seja qual for a situação que pareça tudo perdido, seja qual for a confusão dentro até mesmo da Santa Igreja, Nosso Senhor prometeu, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a Igreja. Se ele disse que elas não prevalecerão, é porque elas parecerão prevalecer. A palavra prevalecer tem esse sentido. É quando algo está vencendo, entretanto, não prevalece. É algo que está sendo vitorioso, é uma crise tão grande dentro da Igreja, que está sendo vitoriosa, pareceria vencer, mas no final não prevalecerá. Então as portas do inferno, ainda que em determinado momento pareçam tomar conta da situação, elas não prevalecerão. Essa é uma promessa que está na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o católico, ele tem que ter nesse momento muita confiança,
Nós temos a graça que poucos tiveram de viver no mundo em que nós somos chamados a lutar por nosso Senhor Jesus Cristo, quando essa luta não é agradável, quando essa luta não traz aplausos. Não somos nós que seremos aplaudidos se formos na rua defender as nossas ideias. Quem vai ser aplaudido é aquele que combate a igreja. Nós vamos ser perseguidos, silenciados, caluniados, presos por defendermos a moral católica. Outra coisa que o Dr. Plínio dizia, que chegaria um momento que, por causa do homossexualismo, ser católico se tornaria inconstitucional. E ele falou explicitamente que seria por causa desse tema. E nós já estamos vendo isso. Nós estamos caminhando para uma situação que os católicos voltam ao tempo do martírio, se eles quiserem ser fiéis à fé que receberam no batismo. Se eles não quiserem colocar o incenso ao Deus desse Estado supranacional que vai nascendo, dessa nova ditadura anticatólica, anticristã, que vai se impondo sobre as consciências. Se eles resistirem, pode acontecer como aconteceu nos primeiros mártires. Mas, por fim, como disse Nossa Senhora, o Imaculado Coração dela triunfará. Exatamente. É belíssimo quando o senhor fala dessa luta, né? Lutar até mesmo contra as aparências de vitória do inimigo, né? Porque ele jamais vai vencer. E no meio dessa confusão toda, surge a seguinte pergunta, senhor Frederico. Qual o perigo do ecumenismo, especificamente do ecumenismo pregado na Fratelli Tutti? Como é que essa coisa... Porque, assim, já está muito impregnado essa figura do ecumenismo como uma coisa maravilhosa que surgiu para a paz mundial e foi uma graça, né, inestimável que o concílio nos trouxe. Mas isso é uma visão errada do ecumenismo, né? Então, acho que a pergunta também vai mais por esse lado. O que é o ecumenismo e qual é esse perigo do ecumenismo mal pregado na Fratelli Tutti? Eu acho que essa pergunta teria uma resposta em duas profundidades. A primeira é o que nós temos tratado, que é a profundidade, digamos, é aquilo que é mais profundo, que é esse mundo cada vez mais sem fronteiras. Esse mundo que vai perdendo, no fundo, o reflexo de Deus das suas criaturas. O ecumenismo vai criando um relativismo religioso que vai fazendo com que as pessoas já não saibam mais o que é verdade e elas vão aderindo a uma outra religião. Não é que elas mantêm a sua religião, o outro mantém a religião dela, o terceiro vai manter a religião dela. Não. Elas vão criando uma religião que chama religião da fraternidade universal. Religião do ecumenismo, por assim dizer, que é uma espécie de harmonização de várias religiões, em que os homens já não querem mais persuadir os outros da verdadeira fé, porque no fundo eles já não acreditam na deles. Eles acreditam que essa mentalidade relativista é a verdadeira religião. Eles erigem o relativismo numa religião, ainda que se mantenham com os nomes das religiões que tinham. Eles podem se dizer católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, etc. Mas quando eles aderem ao relativismo ecumênico, eles no fundo ficam apenas nominalmente nessa religião. Eles criaram uma outra religião com características próprias em cada pessoa. Mas essa religião já não é mais a religião de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela vai cada vez mais fazendo com que os homens tenham aquilo que Tocqueville falou do queijo da França e dos Estados Unidos. Cada vez mais a comida no mundo inteiro vai ser o McDonald's. Cada vez mais a música vai ser o rock, a arquitetura vai ser a arquitetura moderna, e o mundo vai perdendo toda aquela beleza das suas cores multifacetadas, esse cristal multifacetado que no seu conjunto saía dele, por assim dizer, luzes com vários matizes diferentes e que faziam que o homem pudesse ver a Deus através da criatura. São Paulo tem uma frase que diz: se eu não amo ao próximo que eu vejo, como amarei a Deus que eu não vejo? Uma maneira de apagar o amor dos homens a Deus é quebrando a capacidade dos homens verem, através das criaturas, o reflexo de Deus. E esse ecumenismo, por causa dessa... O ecumenismo é a religião da globalização da República Universal, é a religião universal, por assim dizer. Esse ecumenismo vai quebrando nos homens essa capacidade de discernir a Deus, de amar a Deus e de seguir e servir a verdadeira religião. Ora, num outro ponto, quanto mais as pessoas falam que o mundo vai ficando mais ameno, porque as pessoas todas param de brigar por questões religiosas, basta abrir os jornais e ver que está acontecendo exatamente o contrário.
Quanto menos religioso é o mundo, mais as pessoas começam a se matar por qualquer coisa. Porque elas começam a se erigir a elas mesmas como Deus, como deuses. O ecumenismo, mais do que uma religião universal, é dizer que cada um é o próprio Deus. Cada um escolhe, ele mesmo escolhe a sua própria religião, porque ele é o Deus. Em vez dele amar e servir a Deus, e com isso salvar a sua alma, conhecer, amar e servir a Deus, não. Ele começa a conhecer, amar e servir a si mesmo. Ele vai chamar isso do relativismo. O senhor tem a sua religião, eu tenho a minha. No fundo, cada um é o seu próprio Deus. Porque ele sabe que ele não mora sozinho, ele não quer chegar na loucura de dizer que o outro não existe. Então, não, eu quero ser meu Deus, você quer ser o seu Deus. Cada um fique... Bom, o que acontece com isso? O egoísmo vai aumentando cada vez mais. Em vez da pessoa saber sofrer por caridade, por causa dos defeitos dos outros, e amar o outro e querer convertê-lo, ele já não aguenta mais os defeitos que ele vê no outro. Como ele não é capaz de amar a Deus e ama só a si, ele começa a entrar na violência. O mundo cada vez mais começa a ter mortes por banalidades. É por causa de um tênis, é porque alguém gritou com o outro no carro, ele vai lá dar um tiro, porque cada um se adorou o Deus que é ele mesmo, em nome do ecumenismo. Então também é uma falácia dizer que o mundo vai ficar mais pacífico na medida que os homens, cada um deles, tem a sua própria religião e ninguém mais acredita na religião verdadeira. É exatamente o contrário. Quanto mais os homens fazem isso, mais eles começam a se matar uns aos outros. E queria só que nós pudéssemos comentar aqui uma questão que entra exatamente nessa parte. Enquanto o Ocidente busca segunda, terça, quarta, quinta e sexta uma religião diferente, onde o padre vai com o pastor fazer um culto ecumênico, etc, etc. E nós vamos minando a espiritualidade ocidental. Os maometanos, os sarracenos, eles não param, eles não entram nessa, né? Eles podem ir no encontro ecumênico ali, um dos que sejam mais abertos, mas a grande maioria deles continua atacando. Recentemente eu vi o vídeo de um ataque durante a inauguração, a consagração de uma igreja no Oriente. E foi assim, às claras. E a grande mídia não mostra, né? Então, eles têm até um ditado, né? De que vão dominar o mundo pelo ventre das mulheres deles. Porque enquanto nós, ocidentais, né? Vamos diminuindo a natalidade, as taxas de natalidade, vamos buscando formas alternativas de conviver e tudo, eles não param. Então nós vamos enfraquecendo nossa fortaleza e dando as armas para que eles mesmos nos derrotem, né, Sr. Frederico? Diante de uma pessoa convicta, a pessoa que não é muito convicta das suas próprias ideias já está numa posição de fraqueza. Acontecia com a reforma agrária, os proprietários que não sabiam bem como defender a sua propriedade, eles ficavam muito inseguros e era muito fácil os esquerdistas começarem a atacá-los. O único argumento que tinha o outro é por causa do comodismo dele. Eu gosto de ter minha propriedade. Isso não é suficiente para defender o princípio do direito de propriedade. Aqui acontece a mesma coisa em relação ao Ocidente cristão. Se o Ocidente cristão não tem mais fé, se o Ocidente cristão já não sabe mais porque ele é cristão, se chega alguém com uma tal ênfase, com uma tal força, o Ocidente cristão não consegue se levantar unido para se defender contra essa invasão. Nós estamos vendo hoje uma situação que, de um lado, aliás, o Plínio, na década de 40, o senhor falava de como ele via com muita antecedência, na década de 40, ele escreveu artigos para o Legionário, dizendo que o problema do futuro nosso, próximo, seria o mundo islâmico. E naquela época, não havia nada do Islã ainda. Mas, enfim, o fato é que o Islã vai entrando cada vez mais, de forma muito radical, com muita certeza daquilo que ele quer, num Ocidente que já não tem mais certeza daquilo que quer. A situação disso, sem uma intervenção de Deus, é evidentemente uma capitulação do Ocidente e não tem condições de lutar porque não tem força para defender as suas posições. Como o Império Romano, em determinado momento, eram bárbaros mesmo, invadiram o mundo, entre aspas, civilizado. Era um mundo civilizado, mas era um mundo pagão. E aí, Roma era uma coisa colossal, ela chegou a chamar o Mediterrâneo de Mare Nostrum. Quer dizer, o mar Mediterrâneo é o nosso laguinho aqui no fundo, né? Porque eles dominavam tudo. Bárbaros, povos que eram bárbaros. Eles comiam
com a carne debaixo da perna no cavalo. Átila, por exemplo, colocava a carne para salgar com o suor do cavalo enquanto ele estava cavalgando. Eram povos que não conseguiam ficar dentro da cidade. Eles pegavam uma cidade, tinham que dormir do lado de fora da cidade porque tinham claustrofobia. Esses eram os povos que dominaram a civilização romana. O Império Romano caiu diante de bárbaros, porque não tinha mais a convicção daquilo por que eles existiam. Se nós perdermos isso no Ocidente, como nós estamos perdendo, vai acontecer algo semelhante. Se, entretanto, o Ocidente cristão não fosse fruto do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja promessa continua de pé. Eles não vão triunfar. Exatamente. E nós vemos esse levante católico hoje, diante dessa crise, com os leigos, né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Esse Instituto Nossa Senhora de Fátima nasce do anseio de leigos católicos no Piauí, no sertão piauiense, Tá bom. devido a essa crise. E apesar de recursos limitados, de pouca experiência, de formação limitada, nós vamos estudando, vamos rezando, vamos pedindo a graça de Deus de combater este bom combate. E a que ponto nós chegamos, né? O ponto de que o laicato tem que linkar os pontos para estudar a crise, porque o clero não pode mais alertar, porque já está contaminado, já está nessa situação triste. E seu Pelo Frederico, menos eu estou uma boa aqui parte. com um exemplar da revista Catolicismo, e eu queria, já nesses finalmente, né, da nossa live, pedir que o senhor também pudesse falar um pouco desse apostolado da revista Catolicismo, falar também de como quem está nos acompanhando pode ajudar o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira em suas campanhas, e assim nós vamos nos encaminhando para o encerramento da nossa live. Eu queria agradecer muito esse convite, eu queria tratar, sobretudo, da importância dessa união dos movimentos conservadores, católicos. Nós precisamos da união dos católicos para fazer frente a esse processo revolucionário de descristianização da sociedade. Eu queria parabenizar o Instituto Nossa Senhora de Fátima por ter promovido essa live. Estamos sempre à disposição, sempre que quiserem, basta me avisar. Eu estou aprendendo a usar o Instagram agora, eu não sei nem como passar isso lá para o Instagram do Instituto, mas eu convido a todos que nos assistem para entrar no canal do Instituto no YouTube, que isso pelo menos não se mexer e funciona, mas nós temos também no Instagram, tem no Twitter, tem no Facebook e no site www.ipco.org.br. Todos aqueles que são doadores do Instituto recebem a revista Catolicismo nas suas casas. Entrando no site, tem escrito lá em cima doação ou articulação Brasil, não me lembro bem o nome, mas a pessoa entrando lá vai receber uma série de benefícios, se ela for membro da Articulação Brasil. Como a missa mensal, o mais importante, como nós começamos a live falando da questão sobrenatural, o mais importante nesse momento são as graças de Deus. E uma das coisas que nós fazemos questão que os doadores recebam, não só eles, mas especialmente eles, é a missa mensal. Então, todos os meses, uma missa é rezada pelo doador e pela família dele. Depois tem a revista Catolicismo e outros benefícios. É uma forma de ajudar o canal do Instituto, ajudar o Instituto nas suas ações. A caravana, por exemplo, agora está aqui, eu acho que está em Itu hoje, fazendo campanha, rezaram um terço agora há pouco lá, está no canal do Instituto, o terço, inclusive, público. Então, se você que está ouvindo quiser ajudar, depois entre no nosso site, nos canais nossos, lá tem o sistema de colaboração também. E muito obrigado por poder estar aqui. Vamos ver se fazemos outras lives. Amém. Nós que agradecemos, agradeço em nome do Instituto Nossa Senhora de Fátima. Como nós dizemos, nós estamos ainda engatinhando no nosso apostolado, mas vamos sempre pedindo o apoio daqueles que já estão há mais tempo nessa luta tão aguerrida pela nossa fé, pela Santa Igreja, pela Santa Doutrina. E também queria pedir que você que nos acompanha siga os canais aí do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Eu sou testemunha da graça de Deus que opera nessa obra do senhor Dr. Plínio, que já foi tão caluniado, que já sofreu tantas injúrias, maledicências, mas isso é consequência da cultura do cancelamento, né? É um milagre essa live ter permanecido aqui até o final e não ter caído depois de tanta coisa que nós conversamos de bom, não foi nada desonroso, né?
Uhum. mas nós sabemos da cultura do cancelamento que nos rodeia. Então, agradecemos ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, a você que nos acompanhou, e queremos pedir que o senhor Frederico encerre para nós esta live, invocando sobre nós a bênção de Deus e a intercessão do Imaculado Coração de Maria. Agradeço a todos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Vamos então rezar uma Ave Maria? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, senhor Davi, pela oportunidade. Muito Salve Maria. obrigado, senhor Frederico. Salve Maria. Viva Cristo Acho que é Rei. só Nossa live vai permanecer salva aqui no nosso Instagram. Compartilhe com os amigos, com a família, com aquela pessoa que você acha que pode ser interessante este conteúdo. Até mais. Boa noite. Boa noite.